Papo de Clima. Conversas que movem o futuro. Um projeto da AESB. Está no ar o programa Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. Aqui no estúdio com a gente, nas gravações, está o Marcos Oliveira. No programa de hoje, a gente recebe Silvano Silvério da Costa, superintendente de regulação de saneamento básico da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Silvano, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Patrícia. Então, vamos começar do começo ali. Como é que é o trabalho da Agência Nacional de Águas e, propriamente dito, nessa questão do saneamento básico? Muito bem, Patrícia. Ela foi criada em 2000 e em 2020 ela recepcionou o saneamento básico dentre as suas atribuições. A Lei 14.026 acabou conferindo à ANA a atribuição para elaborar as normas de referência de regulação do serviço de saneamento básico. Os 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e drenagem urbana e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos, né? E ao atribuir essa competência para a ANA, estabeleceu também um conjunto de temas e princípios e diretrizes que a ANA deveria elaborar suas normas de referência, né? Então, portanto, a ANA não regula o serviço de saneamento, até porque o serviço de saneamento ele é de titularidade municipal, em alguns casos compartilhada a titularidade das microrregiões. Mas, então, portanto, quem regula o serviço de saneamento são as entidades reguladoras infranacionais. São órgãos de regulação que podem ser municipais, intermunicipais ou estaduais. Então, o município pode ter a sua entidade reguladora ou pode delegar a regulação para um outro ente, né? Então, portanto, quem faz a regulação do serviço ou é o município, certo, ou a entidade reguladora para a qual o município delegou a atribuição de regulação e fiscalização. Então, para os 4 componentes do serviço de saneamento, existe ou deveria existir uma entidade reguladora infranacional, que nós chamamos. Então, para que essas entidades reguladoras possam exercer a regulação da prestação do serviço, a ANA foi dada à ANA a atribuição de elaborar as normas de referência para a prestação de serviço de todos esses 4 componentes, para evitar que um determinado município ou uma entidade reguladora municipal faça regulação diferente de uma outra entidade reguladora estadual. Então, definiu lá quais são as normas de referências que a ANA tem que elaborar. Então, desde 2020, a ANA veio elaborando essas normas de referência, já elaborou 15 normas de referência até 2025. Esse ano, 2026, nós estamos elaborando mais 5 normas de referência e temos a previsão de elaborar mais 27 normas de referência. O país, portanto, terá em torno de 45 normas de referência, e aí o país terá as normas de referência para a regulação do saneamento no país, né? Então, essa é a função da ANA, elaborar as normas de referência com base no que definiu a Lei 14.026, que alterou a lei de criação da ANA, e a ANA também tem a atribuição de harmonizar essas normas de referência, capacitar as entidades reguladoras infranacionais e preparar essas entidades reguladoras infranacionais para elas poderem implementar a regulação conforme elaborado na norma de referência. Esse é o papel da ANA. Ao mesmo tempo, fazer uma avaliação, saber o panorama de como é que está evoluindo a universalização do saneamento. Então, esse é o papel da ANA, portanto, é o nosso dia a dia. E como é que vocês fazem esse acompanhamento? Como é que é feita essa... Não é uma fiscalização. Como é que é esse serviço, esse trabalho é feito? É um trabalho feito... Cada norma de referência tem o seu impacto, né? Certo. Então, a primeira norma de referência definiu
cobrança pela prestação de serviço de resíduos sólidos. No caso de água e esgotos, nós tivemos uma norma de referência importante, que é a norma de referência 8, que ela define as metas de universalização para o serviço de água e esgoto. Então define, a meta de universalização foi definida pela lei, pela a 14026, e definiu os 99% da população total do município com abastecimento de água e 90% com esgotamento sanitário. E a norma de referência 8, ela define como os municípios devem implementar, devem alcançar essa universalização. E como é que será esse acompanhamento? Então a ANA, ela faz uma tomada de subsídio em toda a sociedade, ela coloca em consulta pública e audiência pública uma proposta de uma norma de referência, todo o setor opina em relação àquela norma de referência, e daí fazemos uma avaliação que a gente chama do problema regulatório. Qual é o problema regulatório que se tem que trabalhar? A gente faz uma avaliação do impacto regulatório, e depois de feito todo esse processo, publica-se a norma de referência, e essa norma de referência ela tem que ser observada em todo o Brasil, né? Exato. Então todos os municípios, todos os prestadores de serviços têm que atender aquela norma de referência. E a ANA tem um conjunto de instrumentos, tem um programa de capacitação das entidades reguladoras, nós temos um sistema que acompanha a implementação dessas normas de referência, nós soltamos uma lista positiva das entidades reguladoras infranacionais, aquelas que cumprem as normas de referência da ANA, que estão, portanto, conforme, né? E que, nesse caso, elas participando dessa lista positiva, elas estão aderentes às normas de referência. E é condição para acesso a recursos da União. Então, as entidades reguladoras que não estiverem na lista positiva, elas não podem acessar recursos. Não só as entidades reguladoras, mas também o município não poderá acessar recursos para saneamento. E nem o prestador do serviço de saneamento. Percebe, então, que existe aí o interesse em que o prestador do serviço, o município e a entidade reguladora estejam conforme e, portanto, adotando as normas de referência da ANA. O objetivo dessas normas de referência é que um serviço regulado e bem fiscalizado, se tiver obedecendo essa norma de referência da ANA, ele vai cumprir o que determina a lei e vai prestar um serviço de qualidade, com uma tarifa módica e buscando garantir o direito humano fundamental à água definido pela ONU. Ótimo. A ANA também, tu tinha me explicado anteriormente que a ANA também estabelece normas de referência para o impacto das mudanças climáticas e a sua adaptação. Estamos aí chegando com vários alertas sobre El Niño esse ano, que vem de uma forma histórica e de grandes dimensões. Então, gostaria que tu explicasse melhor como é que a ANA trabalha nesse sentido. O que a gente percebe, você disse bem, né, Patrícia? O Brasil, como de resto do mundo, né, vem experimentando impactos a cada momento mais severos, né, das mudanças climáticas, né? Então, esses impactos na mudança climática, ele acaba sendo sentido no setor de saneamento de forma muito, muito intensa, né? Só para dar exemplos, né? Você tem situações em que você tem uma captação de água, a seca acaba cortando aquele rio onde você tem a captação de água. Então você tem que buscar água em outro local, local que você ainda não tem um sistema de abastecimento de água. Esse é um exemplo. Casos como situação de cheias, em que você tem uma inundação nunca acontecida. E aí você tem que realocar as pessoas, muitas vezes você acaba perdendo estações de bombeamento, como foi o caso lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Você perde estações de bombeamento de esgotos, tem que reconstruir aquela infraestrutura. Então são todas, seja na seca,
extrema, seja na chuva intensa, você acaba tendo impactos muito severos para o saneamento, né? E esses impactos, eles refletem na necessidade de você fazer obras que vão custar para o prestador de serviço. Então, a rigor, o que a ANA está discutindo, nós vamos colocar uma consulta pública da agenda regulatória da ANA para o período 2027-2028, para definir quais as normas de referências que nós vamos elaborar para dar previsibilidade ao setor, né? E uma das normas de referências que a gente está avaliando elaborar será a norma de referência que vai fazer uma avaliação dos impactos das mudanças climáticas no saneamento e que medidas esses impactos podem ter para a prestação do serviço, de tal forma que, caso ocorra eventos extremos como esses ditos, né, é possível haver uma revisão tarifária, um reequilíbrio tarifário no contrato. Em muitos casos, para aquela situação que eu falei, de você ter um manancial que é cortado e você não tem como abastecer, você fazer uma redundância de suprimento de água, aquele investimento você pode fazer e significar um reequilíbrio econômico-financeiro na tarifa, né? Então, todas essas questões que envolvem as mudanças climáticas, seja no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, na drenagem, né, que tem mais impacto, resíduo menos, né, mas drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, a ANA está prevendo fazer uma norma de referência para entender esses impactos e incluir nos contratos, caso sejam contratos de prestação de serviço, tanto contratos das empresas privadas, quanto também os contratos de programa das companhias estaduais, dos prestadores estaduais, quanto no serviço da prestação direta, nós queremos elaborar uma norma de referência que possa dar condição para que esses investimentos possam ser feitos e com previsibilidade para a prestação do serviço, né? E para que os investimentos possam se dar da forma adequada, de forma a mitigar estes impactos. Tá certo, a gente gostaria de agradecer muito a participação do Silvano Silvério da Costa, superintendente de regulação de saneamento básico da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigada. Esse foi o Papo de Clima, uma produção da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta numa outra oportunidade. Até lá, muito obrigada. Sob a presidência de Munir Abud, direção executiva de Sérgio Gonçalves, apresentação e produção de Patrícia Duarte, edição e mídias sociais de Gleice Nunes, gravação de Marcos Oliveira e vinheta e narração de Priscila Sabrina. Uma iniciativa da AESB.